Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? E aí, vamos chegando aí? Deixa eu já colocar aqui o resumo, o assunto de hoje. O tema vai ser o resumo das lives mais vistas hoje. Então foram 40 lives, pessoal, 40 lives, 40 assuntos que eu estive com vocês. Que maravilha! 40 assuntos, 40 dias, de segunda a segunda. E aí, todo mundo junto, Gilson chegando aí. Gilson que nessas 40 lives esteve comigo na grande maioria, hein, Gilson? Obrigado pelo carinho aí, pela participação. Hoje finalizamos no sábado, né? Na sexta-feira. Sexta-feira foi o feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho. Finalizamos essa missão 40 de 40 lives, né? 40 lives direto, de segunda a segunda, sem descanso, levando conteúdo para você que é empresário, para você que tem escritório contábil, para te ajudar a crescer e se desenvolver, né? E foi muito legal, foi muito bacana estar com vocês. Muitas amizades ficaram no meio do caminho aí, muito aprendizado para mim também, né? Porque quando eu ensino, eu aprendo. Quando eu ensino, eu relembro. Será que eu estou fazendo isso mesmo? Que aí eu volto e faço essa revisão. Então foi muito bacana, foi muito fantástico aí. E estamos voltando hoje, hein? Hoje temos mais live. Eu vou perguntar para vocês, deixa entrar mais gente aí, eu pergunto do horário, né? Eu estou fazendo as lives às 3 da tarde e as pessoas estão me pedindo para fazer mais tarde, né? Fazer à noite. Então eu sugeri às 5 da tarde e sugeri às 19h30. E o pessoal tá preferindo 19h30. O que vocês acham? O que você acha? Gislaine, que tá chegando aí também. Gislaine, Gilson, vocês acham? Você acha que é melhor mais tarde? É melhor para vocês também acompanhar esse horário ou não? Fala para mim. Responde aí para mim o que vocês acham melhor. E aí a gente já vai pensando junto. Pensa para vocês aqui que é melhor para vocês. E aí eu posso pensar em mudar o horário, né? Então vamos lá, pessoal, vou fazer hoje um resumo. Como é que começou? Deixa eu contar essa história de como que começou essa questão das lives, né? Eu comecei por conta, no finalzinho de março, começou aquela loucura de medida provisória, de novidade total. Muita gente, muita novidade de legislação, alteração, resumindo. O Gilson prefere às 19 horas também. O governo suspendendo o contrato aos funcionários, reduzindo, nossa, um monte de legislação, postergação do fundo de garantia e tal, muita coisa do simples, né? E aí eu comecei a fazer vídeos para os meus clientes, fiz um grupo no WhatsApp para os meus clientes e comecei a mandar informação. E aí eu falei, por que não começar a fazer nas redes sociais, né? Por que não? Eu já tinha as minhas redes sociais e falei, vou começar a fazer nas redes sociais, no Instagram e tudo mais. E aí foi assim, muito legal. E aí, a Patrícia tá chegando, o André, a Cleide, boa tarde, Cleide. A Gislaine tá voltando aqui 19 horas, como melhorar. O Saulo também tá chegando aí, seja bem-vindo, Saulo. E aí, tô contando a história aqui da missão 40, né, pessoal? Como que começou a missão 40, vocês que chegaram agora. Então começou assim, eu comecei a fazer para meus clientes, comecei a divulgar nas redes sociais, vocês começaram a gostar, começaram a replicar, começaram a divulgar, e aí começou a reverberar, começou a tomar um corpo que eu nem imaginava, né? Começou a tomar um corpo bem maior. E principalmente começou a tomar um corpo grande dentro dos escritórios contábeis. Então os empresários, eu comecei a falar para empresário geral, né? Tanto de indústria, quanto de comércio, quanto de serviço. E aí os donos dos escritórios, os empresários, ou quem trabalha, ou quem é líder de escritório, começou a se interessar pelo conteúdo. Porque eu tenho bastante experiência nisso, né? Já trabalho 22 anos com o meu escritório e eu tenho mais de 50 funcionários, né? Vamos ver como é que eu vou terminar depois da pandemia, né? Se eu vou continuar com esses 50. Tá difícil, viu, galera? Então tá fácil para ninguém. Mas é isso, tenho 50 funcionários e acostumado com trabalhar com empresas grandes, né? Empresas que trabalham com ticket médio aí de acima de 10 mil reais. Então essa experiência foi muito valiosa para os escritórios contábeis, para os empresários contábeis, né? E aí eles começaram a me pedir informação, tanto é que saiu daí o nosso treinamento ECS, né? O Escritório Contábil de Sucesso. Então o Escritório Contábil de Sucesso é um treinamento específico para escritório contábil. Então, aliás, essa semana tem uma novidade que eu vou lançar lá, quem tá lá vai gostar pra caramba. Já preparei o material esse final de semana, as 2 lives que eu não fiz no final de semana foi justamente para que eu pudesse ter tempo, né? Eu terminei as lives dos 40 e são 40 na sexta-feira, sábado e domingo eu me dediquei
a preparar esse material para vocês. Então eu vou lançar essa semana aí, fica atento lá no nosso, quem está no nosso grupo, lá no Hotmart, né, do SS, que vai ter uma novidade bacana. O G7 tá chegando aí e hoje eu vou falar disso aí, pessoal. Eu vou resumir as 3 principais lives que todo mundo gostou, que a maioria assistiu. Então eu vou começar falando aqui da live mais vista, com 625 visualizações. Eu estou pegando o critério lá do YouTube, né? Vou pegando o critério aqui do YouTube. Então, dá uma olhada, galera. Esse aqui é o meu YouTube, né? Vou virar aqui para você ver. Então, olha só. Quanta live. Essa daqui do Roberto também teve bastante, ó, 205. Mas é um depoimento do Roberto, né? Robertinho achei que é meu cliente. Deixa eu ver. Deixa eu abrir para vocês verem, quem não viu ainda esse depoimento do Roberto aqui, ó. Eu tenho a experiência de trabalhar, de conhecer o Vanderlei, porque ele cuida dos números da Editora Gente e da Editora Única, 2 das minhas maiores empresas. E eu posso ver o seu raciocínio rápido, a sua visão estratégica, o seu comprometimento com o crescimento das minhas empresas. E você, quer ajuda para fazer a sua empresa crescer, assim como eu fiz com os negócios do Roberto? Clica aqui em algum lugar desse link e fale diretamente comigo. Ai, caramba. Esse depoimento do Roberto deixa muito feliz, galera. Sabe por quê? O Roberto, quando eu comecei a ser empresário, comecei a ler os livros do Roberto. Era uma leitura fácil, uma leitura bacana de ler, eu entendia perfeitamente. E ele trazia muita coisa de mindset, que eu trago para vocês também, né? Inclusive, eu tenho 2 vídeos que no treinamento eu vou lançar de mindset total. Mindset é o quê? É positividade, né? Mente para cima. Mente de empresário tem que ser para cima, positiva. Não pode ser uma mente retrógrada, uma mente para trás. Então, o Roberto, ele me trouxe muito ensinamento, me ajudou muito. E aí, de repente, eu estava lá no escritório, tocou o telefone. Para você visitar a Editora Gente e tal. Eu pesquisei, como eu faço com todos os clientes, pesquisei a editora, o Roberto tinha os livros lá, eu falei, legal, né? O Roberto edita os livros dele aqui. Quando eu cheguei lá, o homem não tava lá, tremi na base, galera, tremi na base, porque eu era super fã, né? E aí eu poder ajudar ele, olha como a vida é, né? Depois que ele me ajudou tanto, eu poder ajudá-lo, depois de tanto tempo, é uma alegria, né? Uma bênção mesmo, uma maravilha. E aí o Valentim tá chegando aí, seja bem-vindo, Valentim, seja bem-vindo, Christian. Estamos falando aqui dos resumos das lives. Então eu vou falar aqui, e aí das principais lives. Eu vou falar de 3 principais, olha só. Estou aqui no meu YouTube e eu peguei o critério daqui, né? Então a do BNDES foi uma das mais vistas aqui, ó. 625 aqui, ó. 625 visualizações. Essa bombou geral, né? E aí eu vou contar um pouco para vocês dessa live então. São 3 lives que bombaram. A primeira delas é a do BNDES. Deixa eu voltar aqui nas minhas anotações, que aí eu já vou explicar resumidamente como é que foi essa questão do BNDES. Por que chamou tanta atenção da galera? Lógico, né? O momento atual, né? O momento atual, todo mundo precisando de dinheiro, fluxo de caixa, eu falei sobre fluxo de caixa em vários vídeos já. Tem vídeo exclusivo falando do fluxo de caixa. E o BNDES ele vai salvar o fluxo de caixa da maioria das empresas, né? Então o governo soltou um monte de milhões de reais aí com relação às linhas de crédito no BNDES. E eu falei de uma delas exclusiva, que é a linha de crédito chamada Crédito para Pequenas Empresas. Então eu expliquei para vocês que são empresários como é que funciona essa linha de crédito. Então o primeiro passo para conseguir essa linha de crédito é você falar com o banco de relacionamento. O BNDES não trabalha sozinho, não trabalha direto. Ele trabalha direto em alguns casos que você tem que fazer projeto. E aí os projetos podem demorar 3 meses para ser aprovado. Então é mais complexo, muito mais complicado. Para agora, que é uma necessidade real e atual, precisamos de dinheiro para já. Então o governo tem pedido para os bancos esse auxílio para que seja o intermediador ali dessa situação. Então você vai falar com o seu banco de relacionamento, Bradesco, Itaú. Você pode entrar no site do BNDES e verificar se o seu banco é credenciado. Né? Normalmente são uma gama muito grande, né? Os principais bancos estão lá envolvidos. Aí você negociar com o banco as taxas. Por que negociar? Porque o terceiro passo é a liberação. E a liberação, ela é rápida, ela pode demorar demora depois de aprovada, a aprovação pode ser imediata, ela solta rapidinho, no dia seguinte já libera, né? Então, essa linha de crédito que eu estou falando, que é a crédito para pequenas empresas, ela tem uma carência de até 24 meses. E as taxas, que eu vou falar agora, as taxas, elas são utilizadas
uma taxa que é o TFB, que é a taxa pré-fixada do BNDES. Ou é utilizada a TLP, que é uma atrelada ao IPCA, ou a Selic. Vou me basear na Selic, que está na faixa de 4,5% ao ano, para fazer uma conta rápida para vocês aqui, tá bom? Então, conta rápida para vocês aqui, 4,5% ao ano. Depois tem a remuneração do BNDES, que é 1,25% ao ano. E mais o spread do banco. O que é spread? É a questão do ganho, né? Da margem de lucro do banco. O total vai dar 8,25% ao ano. Então essa taxa é uma taxa super conservadora, né? Para efeito de empréstimo, dividindo aqui por mês, dá 0,68% ao mês, pessoal. É bem baixinha. E o Mário tá chegando aí. Mário, eu vou responder sua pergunta hoje, hein? Vou responder aqui no final. Fica comigo até o final aí que eu vou responder a sua pergunta junto com a da Marisete, que me perguntou também um negócio específico aí do Simples. Bom, pessoal, se você pega um dinheiro de 1 milhão, por exemplo, a 8,25, ele vai te custar 82.500 se você pega 1 milhão, ele vai te custar 82.500, né? E isso, dependendo da pulverização que você vai dar a parcela mensal para você pagar. Essa divisão por 24 meses que eles falam, não é que você vai deixar de pagar, você vai pagar uns juros para ir amortizando. Mas o pesado mesmo começa depois de 24 meses. Detalhe, muita gente reclamou que o banco não estava liberando essa linha de crédito. Então, olha, muito importante. O banco, ele quer vender o produto dele, certo? Ele não quer vender o produto do BNDES, que tem uma margem muito baixa para ele. O produto do BNDES, para o banco, é o mal necessário. Então, muitos bancos estão burocratizando a liberação desse crédito, tá? Então, eu tive muita gente que falou, fui lá no meu banco e não tinha essa linha. Tem que ter. É obrigatório por lei. Tá lá no site do BNDES, é só procurar que tá lá. Então, o banco, ele precisa... É que tem uma infinidade de linhas do BNDES. Se você chegar e falar, eu quero fazer um crédito no BNDES, eles vão te deixar maluco ali, porque tem uma série deles, uma série de produtos do BNDES. Então, por isso que é importante você estudar. Eu estudei uma linha para passar para vocês, que é uma linha que alguns clientes estão adotando, e sugerir para vocês conversarem. Mas o ideal é que você entre no site do BNDES e pesquise qual linha serve mais para você, para a tua particularidade, e aí você entra em contato com o banco já com a linha de crédito específica. Chega no banco e fala, ó, eu quero essa linha aqui A, quero linha B, quero linha C. E com isso você vai ter a certeza da informação. Então o banco tem que liberar, tá? É um produto de lei, ele não pode burocratizar isso aí, tá bom? Então isso é importante, eu falei para vocês muito sobre esse resumo aqui, ó, ele tá no dia 3/4 lá no YouTube, quem quiser ver. Então, Vanderlei Areias, WY, né? Vanderlei Areias no YouTube. Deixa eu ver aqui se eu acho fácil para vocês aqui, ó. É só você entrar lá, Vanderlei Areias no YouTube, facinho, e aí você vai ter acesso aos vídeos todos. Caso você queira, também você pode entrar no missão40.leimar.com.br. Missão40.leimar, Leimar é com Y, lembrando que é o nome da minha empresa, né? Aqui, ó, Leimar com Y.com.br. Lá você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai ter também acesso a várias informações em primeira mão. Inclusive, você pode me sugerir temas para as lives que eu puxo dali. Por quê? Porque vocês é que vão sempre entender a necessidade de vocês, né? Bom, então esse aqui foi o produto do BNDES que eu falei. Em termos de documentação, o BNDES só pede fundo de garantia, CND e RAIS. E aí o pessoal me perguntou bastante, Vanderlei, putz, tô negativado lá, não sai minha certidão negativa. Aí não tem jeito. Se não sair a certidão negativa, você não consegue o crédito do BNDES, tá bom? O Chicão chegando aí também, já dando coraçãozinho. E aí, galera, ó, gostou da coraçãozinho aí, pessoal? Que eu tô vendo a carinha de vocês aqui no coraçãozinho. Aparece a carinha e depois some. E eu vejo quem é que tá dando coraçãozinho aí. Obrigado, viu? Agradeço, os coraçõezinhos me deixam feliz aqui, ó. Meu coração também fica pulsando aqui. Então, ó, cuidado com fake news. Tem muita fake news saindo aí do BNDES, tá? Muita gente aproveitando isso. E os bancos puxando a sardinha pro lado deles, querendo vender produto próprio. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Que mais? Vamos lá. Essa foi a primeira live mais vista. Então, foi o que bombou de visualização, 600 e pouco. Como em segundo lugar, por surpresa minha e surpresa muito positiva, foi justamente o lançamento do meu produto digital, do ECS. E aí eu vou ser obrigado a falar para vocês
e com muito prazer, com muita alegria para falar pra vocês do OSS. Incrível, você senta aí, ó, vou mostrar para vocês no YouTube, para vocês verem que eu não tô mentindo. Olha aqui, ó. Deixa eu virar aqui para você. Vamos lá, aqui ó, Escritório Contábil de Sucesso, 64 visualizações. Olha aí que legal. Vocês podem ir lá no YouTube, foi a segunda mais vista dessa missão 40 aí, que me deixou muito feliz, né? Então eu vou falar aqui também do ECS para vocês, o que é, porque gerou bastante interesse, então eu vou falar. Bom, como eu já contei a história para vocês, né? Eu comecei fazendo as lives, comecei fazendo com a intenção de ajudar o empresário a sair desse buraco todo da pandemia, e as pessoas começaram a se interessar. Então o que eu fiz? Eu percebi que muitos empresários eram empresários da área contábil, né? Então foi aí que eu lancei um produto específico para escritório contábil, que se chama ECS, que é o Escritório Contábil de Sucesso. Então como é que funciona? São apenas 20 vagas que estão abertas e é um grupo que ajuda profissionais da área contábil, então é exclusivo para escritório contábil, a criar escritório de contabilidade consultiva, lucrativa e autogerenciável para captar clientes acima de R$10.000 por mês. Então, o que é isso, pessoal? É justamente a passar para vocês a ideia de tudo que eu consegui construir nesses 22 anos, né? Atendendo empresas maiores, sendo realmente valorizado pelo trabalho, porque é um trabalho intelectual, não é um trabalho braçal, não é um trabalho de entregador de DARF, né? Onde a gente é trocado o tempo todo por preço, por valor de outras contabilidades menores. Então a ideia é justamente trazer a inteligência da contabilidade, usar a ferramenta, usar a contabilidade como ferramenta de gestão mesmo, e assim ajudar o empresário fortemente a crescer. Então se você é empresário e está ouvindo essa live aqui, fica aqui, acompanha esse conteúdo, porque você precisa de uma contabilidade de inteligência, de uma contabilidade consultiva, uma contabilidade que vai te fazer a diferença, vai ajudar você no dia a dia a construir uma empresa de sucesso, a sair do sufoco, a resolver mesmo as questões financeiras. Então é para isso que foi criado o ECS. E aí, entrando aqui no como é que funcionava o ECS, né? Eu expliquei no dia, quem quiser pode voltar na live também e assistir. Mas aqui funciona assim, todos os vários treinamentos vão estar inclusos no ECF, né? Como aplicar o processo e tornar o escritório autogerenciável, como ampliar o escritório contábil, como implementar uma contabilidade digital e consultiva, como montar uma equipe contábil qualificada, qual estratégia para captar mais clientes, como gerar mais valor para o meu cliente, como melhorar o capital de giro da empresa, como manter a equipe e o escritório comprometido, né, os funcionários, né, a equipe comprometida, e como montar os seus preços, a formação de preço. Todo esse conteúdo você vai ter lá no ECS. Tudo isso aqui são cursos individuais que custariam isso no mercado, com as pesquisas que nós fizemos. Somando tudo isso aqui, daria R$ 8.700. Né? Tudo isso somando, daria 8.700. O que eu vou entregar nesse conteúdo aqui? Já estou entregando, né? Essa semana já fiz 2 mentorias, já estou com algumas agendas de mentoria já programada para essa semana e o conteúdo já tem lá. Já tem o Liderança Samurai, que é a base do treinamento, do ECS, né? No Liderança Samurai eu ensino decisões compartilhadas, eu ensino tudo ou nada, que é você ter mente de campeão, ir para cima, você ensina avaliação de desempenho, como motivar a equipe, como você controlar a equipe, avaliar a equipe, qual a periodicidade, que método você faz. Então ali tem a base, tem a estrutura, tem todo o conteúdo raiz. E aí, agora eu vou vir com um conteúdo em detalhes, passo a passo, tete a tete para você acompanhar e seguir em frente com relação aos próximos passos, né? Então, vamos lá. Para finalizar aqui, vocês vão ter 4 conteúdos aprofundados por mês, né? Ou seja, um por semana. Vai ter acesso à área de membros lá no Hotmart, lá vai ter tudo separado e organizado bonitinho. Vai ter acesso à nossa área no Facebook, você vai poder fazer perguntas e interagir com a gente lá. Vai ter uma mentoria em grupo por mês. Então, qual que é essa mentoria aqui? Ó? Os alunos se encontrarão ao vivo com o Vanderlei, comigo, né? Para acompanhamento da evolução dos seus negócios. Então, vai ter evolução do negócio individual. E uma vez por mês, eu vou fazer análise de um escritório. Eu vou pegar um case e vou analisar. Vai durar 1 ano. E aí, quanto que eu poderia cobrar isso aqui? 10 mil, eu estou cobrando apenas 97, pessoal. 97 por mês. A vista 997 é um valor irrisório para todo mundo entrar. E aí, tem garantia de 7 dias para você ter pela certeza de que eu tenho, de que, putz, que eu vou te ajudar de verdade mesmo, né? Já estou ajudando bastante gente aí, estou bem feliz com isso.
E aí como é que faz para entrar? É só digitar lá no Google, ó, ecs.leimar.com.br, ou clicar na minha bio, né? Bio é a biografia do Instagram. Quando você entra no Instagram, @vanderleyareias, você sobe lá, você já vai ver que tem um link, dá para acessar também por aqui. E aí é só entrar lá e fazer parte do nosso grupo, que dá tempo de você participar, tá bom? Então esse foi o segundo vídeo e eu fiquei super contente, né, pessoal? Porque a ideia da live era começar a ajudar os empresários, e eu ajudei ainda mais do que eu imaginava, né? Os empresários específicos da área contábil, né? Fiquei muito contente com isso. E aí a terceira live mais visualizada, que é a live de recuperação de crédito tributário. Essa teve 51 visualizações. Então, o tema dessa live aqui foi a live de... Onde que ela está aqui? Eu separei ela. Aqui, recuperação de crédito de imediato. Opa, achei. Aqui, tá com clips aqui. Separadinho, bonitinho. Falei do crédito tributário. Vamos entrar nesse tema então. Esse tema aí foi bem amplo, eu vou fazer um resumo geral. Eu falei o que você pode resolver de crédito de imediato para trazer solução para o teu cliente agora. Então você que é indústria, peça para o seu contador de imediato na esfera administrativa. Por quê? Que adianta você estar na judicial e ter esse crédito daqui 5, 10 anos? Até lá, tanta coisa aconteceu, até lá já teve outra crise já. Deus quiser não, né? Mas, bom, falei o seguinte, crédito de ICMS sobre ativo imobilizado, dá para você aproveitar fortemente esse crédito. Eu vou falar resumidamente, não vou explicar com detalhe, tá? Crédito de IPI sobre energia elétrica, falei sobre a necessidade do laudo e o quanto você pode beneficiar as indústrias com relação a esse crédito de ICMS. Falei do ressarcimento do ICMS e do ICMS-ST, que é o ICMS substituição tributária. Tem várias formas de você resgatar isso. Você quer entrar em detalhe? Volta lá no dia 21/4, tá lá. Tudo em detalhes, essa questão toda. A Sandra entrou aí também, o Hostel entrou aí também, o Point Hostel. Sejam bem-vindos, pessoal. Ô Sandra, e aí, Bragança, tá tudo bem aí? Saudade de você, hein? E aí, vamos lá. Falei do PIS e COFINS monofásico. PIS e COFINS monofásico, para vocês também aproveitarem o levantamento disso, a recuperação dessa questão, pagamento maior do PIS e COFINS monofásico. Falei de análise do NCM, que ali só na análise do NCM você pode trazer redução de alíquota, você pode trazer redução de base de cálculo, benefícios, vários benefícios dá para tirar por ali, e crédito presumido também. Então, tem várias questões nesse sentido aí também. Falei também que tem IPI, que é tributado a 50% no caso de comércio atacadista. Então, quando uma indústria ela compra matéria-prima ou insumo de um comércio atacadista, é possível aproveitar até 50% de IPI. Muita gente não sabe disso e não aproveita. Beleza? Falei da desoneração da folha de pagamento. Então, a regra do KNAI, de você analisar o KNAI da empresa, do cliente, poder trazer um benefício com relação à desoneração, né? No começo foi muito legal, foi muito importante, depois deu uma esfriada isso aí geral, né? Que mais? E falei de visitar a fábrica, de quanto é importante visitar a fábrica para poder entender se realmente aqueles créditos eles estão sendo utilizados de forma apropriada. Então existe muita compra que na hora da contabilização você não sabe o crédito. E por quê? Porque falta visita na fábrica para saber se, por exemplo, aquela lixa que lixou várias peças da fábrica, às vezes é uma quantidade grande, é um valor alto, né? Você de repente tem um refúgio ali que você precisa lixar todo mês. Uma lixa ou uma peça de lixamento, por exemplo, a pessoa muitas vezes lança como manutenção. Pensa que é uma lixa para lixar o móvel do escritório, sei lá. Quem está do outro lado não sabe. Agora, quando o teu escritório contábil vai na fábrica e analisa isso, aí a diferença é grande, faz toda a diferença para você aproveitar o crédito de ICMS. Certo? Agora vamos lá, que eu vou responder. Quem tiver alguma pergunta, pessoal, pode fazer agora aí, que eu vou responder para vocês. Eu vou agora responder a pergunta do Mário. O Mário tá aí? Fala, Mário! E aí, Alice? Tudo bem? Alice que é parte do nosso ICS lá, hein, Alice? Ó, Alice, você não respondeu meu e-mail para marcar a nossa mentoria, hein? Responde lá pra gente marcar, porque eu já tô sobrepondo data, já tá dando conflito, hein? Tá bom? Vamos lá. Mário. O Mário perguntou sobre o sistema contábil, né, Mário? Teu escritório fica onde? Fala aí. Então, Mário, é o seguinte. Qual o sistema, né? Já trabalhei com vários e já fiz contabilidade em vários sistemas, né? Quais que eu conheço?
Eu conheço o Logix, conheço o SAP, o grande, o sapão, que a gente fala, né? Conheço o Sapinho, que é o SAP Business One, que é o SAP para concorrer com o Microsiga Proteus, da TOTS. Conheço o próprio Microsiga Proteus da TOTS, que quando começou era Microsiga, depois foi para Proteus, né? E a TOTS comprou vários sistemas de TI, isso há uns anos atrás, e formatou tudo no Proteus da TOTS. Então a TOTS comprou o RM, o DataSul, o Logocenter, mais vários, não me lembro todos agora. Mas comprou todos e aí formatou o Proteus da TOTS. Eu conheço o Proteus desde há 18 anos que eu sou especialista em trabalhar com o Proteus da TOTS. Então, tenho muita propriedade para falar para vocês. Isso cabe uma live só para isso, tá? Cabe uma live só para isso, falar de sistema. Mas quando você fala em sistema integrado, quando a empresa é terceirizada, a empresa é grande, empresa acima de 5 mil reais, vai. 5 mil talvez não, mas acima de 10, vai. Acima de 10 mil reais de honorário por mês, normalmente ele já tem um setor de faturamento organizado, ele tem compras organizado, ele tem um estoque organizado. Aí esse cliente maior, ele precisa de um ERP, que é um sistema integrado. Então esse sistema integrado, o melhor sistema, na minha opinião, é o Proteus. Então eu uso o Proteus para a grande maioria dos clientes. A Cleide está perguntando, para o escritório você usa o Proteus? Não, Cleide, para o escritório não. Eu já usei o Proteus muitos anos da minha vida. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer a contabilidade no Proteus dos meus clientes. Os clientes tinham Proteus e eu tinha o Proteus. E aí, quer dizer, o Proteus ele não é um sistema contábil. Ele não é um sistema tão fácil de puxar os arquivos XML para você validar nota, para você imputar a informação. Ele não é tão fácil, ele é um sistema para trabalhar na empresa. Então o que eu fiz? Eu comecei a implementar o sistema Proteus dentro dos clientes, e aí eu comecei a fazer a contabilidade dentro do sistema deles. Então hoje a maioria dos meus clientes, 90%, trabalham com o Proteus da TOTS e nós fazemos a contabilidade dentro do sistema deles, entendeu? Então ou acessando remoto ou mandando meu pessoal lá no sistema outsourcing, e é fantástico. Quando você tem um sistema organizado, é muito bom, muito bom. Então, Mário, o sistema que eu recomendo para empresas maiores, acima de 10 mil reais, é o Proteus da TOTS, sem sombra de dúvida. Tá? Por quê? O RM é um sistema mais de folha. A Alterdata, que a Valentim Borges está perguntando aqui, não conheço a Alterdata, Valentim. Eu já ouvi falar, mas eu nunca trabalhei, confesso, então não sei opinar. Eu sei que o RM é um sistema bom, eu sei que o Logix é um sistema muito bom para estoque e contabilidade de custos. Eu sei que o SAP grande, ele não funciona para as empresas pequenas, esquece. É muito caro para implementar e ele é engessado na questão das obrigações acessórias anuais, aqui brasileiras, né? O SAP Business One é uma tragédia também. Tragédia porque ele vem de uma escultura alemã e não funciona legal, tá? O Mário tá falando que já trabalhou com o RM. O RM para folha é o que tem de melhor. O RM para folha é o que tem de melhor. Já entrei no ProSoft, já tive o ProSoft inclusive, me arrependi, a beça, devolvi. Conheço o Contimatic também, é um sisteminha bem simples e ele funciona bem. Fala, Kleber, seja bem-vindo, meu amigo, meu aluno aí do ECS também. Então o Contimatic e o Folhamatic é bem parecido, na verdade, né? Ele também funciona direitinho. Não tem problema, Kleber, atrasou hoje, não tem problema, depois você vê lá o vídeo. E o domínio, né? O Christian tá falando do domínio. Aí, nós hoje utilizamos o domínio. Por quê? Porque foi o sistema que eu achei mais apropriado para a nossa realidade. É um sistema que ele consegue puxar legal as informações, ele é bem exclusivo de contabilidade, o sistema funciona direitinho, redondo. Então hoje os sistemas que eu uso com mais força é o Proteus da TOTS e o domínio sistemas. Ele é muito bom o domínio, ele funciona direitinho, ele tem o domínio na nuvem também, você pode colocar o seu sistema totalmente na nuvem se você quiser. Então isso te dá uma amplitude muito grande, né? Funciona legal. O Kleber está falando que implantou aqui o domínio, hoje está na web, olha aí que legal. Falei para vocês que está para colocar na web, o Kleber já colocou lá o domínio na web. Ele tem relatórios diferentes, né? Mas você está gostando, Kleber? Fala aí pra gente. E o Saulo utilizamos o Questor. Esse eu não conheço, viu, Saulo? Esse eu não conheço, não. O domínio, ele tem planejamento tributário.
Planejamento tributário? Como assim, planejamento tributário? Não entendi a pergunta, Mário. Então é isso, Mário. Vê se eu respondi sua pergunta, cara. Sistemas que eu mais recomendo, Proteus e o domínio. Mas há sisteminhas baratinhos que funcionam também bem, dependendo do seu escritório. Contimatic funciona direitinho, Folhamatic funciona direitinho, né? Tem o sisteminha da OMI também, que parece que é legal, não conheço, mas eu já ouvi falar que é bem legal também. Agora tem quem está entrando forte agora, é uma tal de... Caramba, será que eu não vou lembrar o nome daquele sistema? Books, como é que é? QuickBooks, lembrei. QuickBooks. Meu, a menina do comercial tá no meu pé aqui, cara. Putz. Mas eu não fechei porque eu tenho já um sistema legal que funciona direitinho, né? Mas ela tá no meu pé porque já é voltado para empresinhas menores, né? Para quem tem um escritório com empresas pequenas, muito menores, né? Que pode ter a vontade de terceirizar o BPO financeiro principalmente. Aí você terceiriza o financeiro e aí você já traz a contabilidade totalmente integrada. Então isso é muito legal. O Kleber tá... O Mário tá falando, vou ver esse domínio. Vê o domínio, viu, Mário? Ó, o Kleber mesmo usa o domínio, super funciona legal. Domínio tem tudo muito bem integrado, o Kleber tá falando. Relatório padrão, ou que se monta muito bom. Eu gosto muito. Ele traz esse relatório muito legal e, meu, é facinho de usar, todo mundo trabalha com ele. Ele é mesmo... Parece que ele tem alguma coisa a ver, não me lembro a história completa. Mas os sócios da Contimatic saíram e montaram o domínio, parece que foi alguma coisa assim. Então ele é bem parecido com o Contimatic. Como o Contimatic vendeu muito e tem muito funcionário que já usou, tanto o Contimatic quanto o Folhamatic, eles são bem parecidos. Então ele é bem easy-friendly, sabe? Ele é bem fácil de usar. Então é fácil você também contratar funcionários para usar o sistema nesse sentido aí. E aí, o que mais que estão falando aqui? Deixa eu ver... O Kleber está falando que usava o Contimatic, porém começou a falhar as informações muito retrabalho. O Contimatic, pelo que eu me lembro na época que eu estudei a transição, ele era um dos concorrentes antes de a gente comprar o domínio, né? E ele tinha um momento dele que você ia precisar trocar. Não tinha upgrade. Por conta da tecnologia, dependendo do volume de informações que você imputava no sistema, chegava uma hora que você ia ter que trocar o sistema. Simplesmente isso. Eu lembro até que a Ultra Pharma parece que usava, aquela empresa de, sabe, farmácia, que é a farmácia grande, ela usava o Contimatic, parece que tem que trocar. Foi uma informação que eu tive na época. Não sei se é verdade isso também. Então, filtrem o que eu estou falando aí, tá bom? Bom, preciso de um contato no domínio, por favor. Putz, aí eu não vou saber te falar, Mário. Eu posso, de repente, me manda um inbox aí que eu posso ver com a minha equipe lá quem é que pode te ajudar. Beleza? Vamos para a última pergunta, que é a pergunta da Marisete agora. A Marisete está com dúvida, pessoal, da seguinte questão. Me responda aí, vocês que são contadores. Empresa do Simples, precisa fazer contabilidade completa? Completa? Contabilidade gerencial, com ativo, passivo, DRE, balancete, balanço patrimonial, diário, razão, tudo direitinho? Respondam para mim aí, precisa? O que vocês acham? Empresa do Simples. Tributação do Simples. Nós temos a empresa de lucro real, presumido e a Simples. Na empresa do Simples, precisa ter a contabilidade completa? O que vocês acham? O Saulo acha que sim. Eu faço de todos os meus clientes. Você faz, Mário, de todas as empresas do Simples? A Alice acha que tem que fazer. Acha que tem que fazer diário, razão, tudo. A legislação diz que pode ser simplificada, porém não traz esse modelo. Legal. Então vocês estão... Mas não é obrigatório. O Mário está falando, mas não é obrigatório, simplesmente livro caixa. Aí, agora apareceu o que tem a minha opinião. Galera, empresa do Simples é livro caixa, meu. Livro caixa. Livro caixa. Não é para fazer a contabilidade completa. Não precisa fazer. Eu lembro bem, quando teve uma polêmica grande de lucro presumido, as empresas contábeis faziam, todas as empresas de lucro presumido, com livro caixa na época. Por quê? Porque a tributação não é necessário você, para imposto de renda e contribuição, você fazer, né? A contabilidade pelo lucro real, você fazer uma contabilidade completa. Você já tem a base de cálculo lucro presumido, né? Imposto de renda e contribuição. Então, automaticamente você podia fazer livro caixa. Era um entendimento na época. Até que chegou o momento que nós mesmos da Leimar, isso há muitos anos atrás, né? Nem sei quantos, uns 15 anos atrás, nós
por um monte de entendimento, inclusive na questão da legislação civil, entendemos que não, o lucro presumido tinha que fazer a contabilidade completa, sim. Porém, as empresas do Simples, não. Do Simples é livro caixa mesmo. E aí, ó, a própria Margarete me trouxe aqui a legislação. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. Ó, não sei se vocês conseguem ler, mas eu vou acompanhar aqui com vocês, ó. Ela me mandou aqui uma pergunta do CRC, do CFC, o CFC aqui, direto, cfc.org. E aí eu vou ler para vocês diretamente, que já vai matar esse assunto aqui, quer ver? Ó? A escrituração contábil é obrigatória para todas as entidades, inclusive micro e pequenas empresas? A resposta é sim. Olha a pergunta, galera. A escrituração contábil é obrigatória? O que é a escrituração contábil aqui? Quando ele responde sim, no meu entendimento. Já vou explicar, ó. Sim, os profissionais de contabilidade estão obrigados a aplicar a tal aprovada na resolução número tal. O item 2 da referida interpretação, que é esse item 2, determina que a mesma deve ser adotada por todas as entidades, independentes da natureza, do porte e da elaboração da escrituração contábil, observadas as exigências da legislação e das normas aplicáveis, se houver. Quais são as exigências da legislação? Agora vamos ver lá. Então, é o que eu vou falar para vocês agora. Então, olha lá, Lei 10.406, que é o novo Código Civil, né? O empresário e a sociedade empresária não são obrigados a seguir um sistema de contabilidade mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondente com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o resultado econômico. Beleza, tá falando em termos gerais, tá? A lei complementar do Simples, a 123, ó. As micro e pequenas empresas, pequeno e médio porte, optantes pelo Simples, poderão opcionalmente adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional. Pessoal, vamos lá. No primeiro parágrafo, quando ele fala aqui o seguinte, que são obrigadas que todas as empresas tenham uma, como é que ele fala? São obrigadas a aplicar as normas legais, né? A elaboração da escrituração contábil. O livro caixa não é uma escrituração contábil? Quando ele trata de escrituração contábil aqui, ele está falando que são as escriturações contábeis perante a lei. Não está falando escrituração contábil completa com livro diário e razão. Então, ao meu entendimento, eu entendo que a legislação do Simples, quando ela trata aqui com clareza de que as micro e pequenas empresas poderão opcionalmente adotar contabilidade simplificada. O que é contabilidade simplificada? É o livro caixa. É o livro caixa. Então, para as empresas do Simples, eu não tenho dúvida, é livro caixa na cabeça. É livro caixa na cabeça. Para as empresas, lucro real e presumido, aí completo, não tenho o que falar. Aí é contabilidade completa, livro diário, razão, bonitinho, balancete, balanço, pá, tudo. Agora, empresa de livro caixa, eu não tenho dúvida. É livro caixa, empresa de Simples Nacional, livro caixa completo. Vocês concordam comigo? Fala aí, Cleide, o que você acha disso? Então, aí o banco pede o balanço. Se o banco pede o balanço, você falar que você é do Simples Nacional. Manda uma declaração de faturamento, manda a DEFIS para ele com as informações que são constantes da DEFIS e pronto. Ele vai precisar se satisfazer com essa informação. Não tem problema nenhum, não é? Já pensei em fazer inúmeras vezes, olha lá. Agora tomem cuidado comercialmente com isso. Por quê? Se o teu cliente já está acostumado a ter o balanço mensal e tudo mais, você simplesmente trocar, ele pode entender que você está reduzindo a qualidade dos serviços. Então tenha cuidado ao fazer essa transição. Agora, se a contabilidade de você faz completa, ela te traz uma fragilidade para o seu cliente, por estar na contabilidade completa, em detrimento a uma escrituração contábil do livro caixa, aí eu entendo que você tem argumento de sobra para chegar no seu cliente e falar sobre isso, certo?
O Kleber tá falando que o banco sempre cria legislação própria. O banco é o banco, né, galera? O banco, ele cria mesmo. O banco, ele cria dificuldade para vender facilidade, né? E ele quer, muitas vezes ele não quer entender muito. Mas geralmente quando você fala com o banco tá acostumado. O banco sabe, ele libera financiamento todos os dias. Ele sabe que a empresa do Simples Nacional não tem balancete. Não tem o que falar, pede faturamento, pede DEFIS, pede informação que tem, né? Ele pode burocratizar um pouco, mas ele não pode te impedir você está dentro da lei, você tem todo o argumento. Então, tome cuidado com isso, mas na minha percepção e na minha concepção é isso aí. Simples, livro caixa na cabeça, sem sombra de dúvida. E lucro real e presumido, contabilidade completa, não tem erro. Tá bom? O Sicredi, a Cleide falando que é o inferno. Puta merda, Sicredi, meu, banco e cooperativa é complicado mesmo, né? Eles pedem 1000 coisas mesmo. O Mário faz para todos, na dúvida ele faz para todos. Se vocês adotem esse e não está prejudicando o seu cliente, tem que tomar cuidado, hein, galera? Porque se você faz contabilidade completa, lucro real e presumido, e você tem cliente que vende ainda sem nota, você está dando fratura exposta na cabeça dele. Porque aí você está, na hora, você está trazendo um problema para ele. E para você, principalmente, né? Porque você, como contador, é corresponsável. É só ler o próprio Código Civil aí. Com seus bens pessoais pela idoneidade da escrituração contábil que está lá. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, então, nós estamos pensando em mudar o horário das lives, viu? Que agora que acabou a Missão 40, eu fiz 40 lives às 3 da tarde, né? Eu fiz uma votação no grupo Missão 40 e o pessoal está querendo que seja mais tarde, aí 7h30 da noite. O que vocês acham aí? Volta para mim aí. O que vocês acham que horário seria melhor para você? Seria melhor 3 da tarde, 5 da tarde ou 19h30, às 7h30 da noite? A Cleide falou que beleza, delícia se mudar o horário, né, Cleide? É que o horário do meio do expediente é meio ruim, né? A gente tá às vezes trabalhando, eu tô trabalhando aqui, né? Tô aqui fornecendo serviço para vocês. Mas para vocês que estão ali no ritmo na pauleira, na correria, né? Às vezes é melhor quando dá aquela acalmada para ouvir com atenção, né? Ó, o Mário já falou 7h30, 19h30. O Saulo 19h30 também. Legal. Olha, pessoal, 19h30 é o horário que até eu consigo fazer. Eu durmo cedo, viu? Eu durmo 9h30 da noite. Por quê? Porque eu fico com meu filho quando acaba aqui o trabalho, eu faço meu treino e eu durmo cedo. Então chega, se for fazer depois das 9h30 da noite, meu Deus, aí já vou estar com sono do caramba, não vou conseguir trazer o meu melhor para vocês, não. A cliente tá falando que esse horário tá sempre apagando incêndio aqui, ó. O Kleber falou que 19h30 pensando por este lado da calmaria, tá vendo? Por esse lado é uma calma, né, Kleber? Dá uma sossegada lá, pede pra mulher ficar com o filho, pede pra todo mundo ficar com o filho pra se concentrar, porque não adianta fazer live também e com conteúdo assim legal e tá vendo novela junto, né, galera? O conteúdo que eu passo é um conteúdo pra estudar, né? Pra pensar, pra anotar, né? Fazer de qualquer jeito, sem ter uma anotação, sem ter critério, também não adianta nada, né? É o que eu penso, né? Porque é uma forma de você avançar, né, na carreira. Você entender, anotar e falar, putz, fazer isso, faz um checklist, nem que seja no próprio celular. Minimiza lá, já vai no notas, anota e vai em frente. Senão não adianta, né? Você ter uma ideia, no outro dia você esquece a ideia e aí a coisa esmorece. Tá bom? Obrigado pela votação, obrigado, galera. Um beijo pra vocês e até amanhã. Então eu vou aviso lá no grupo Missão 40 os horários que vão mudar. Mas provavelmente então, ó, vamos já deixar pré-definido que amanhã é 7h30 então, beleza? A partir de amanhã, 7h30, as próximas 10 lives, a gente faz 7h30 como um teste, ver se todo mundo vai gostar. Tá bom? Obrigado, pessoal. Grande abraço.